Fala pessoal do EJAI, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Professor Cristiano Fraga na área novamente e dessa vez vamos embora na nossa saga lixo. Beleza? A gente já estudou um pouco sobre a Ilha das Flores, a gente fez uma discussão sobre os impactos daquele tomate, né, na ilha e tal. A gente discutiu um pouco sobre resíduos sólidos urbanos, né, que é o lixo, que a gente discutiu também meu trabalho de conclusão de curso da especialização. Vocês fizeram várias atividades e agora a gente vai falar um pouco de contextualização histórica. É um resumo, né? Não vamos nos prender muito a isso aqui, mas é de suma importância que você pelo menos tenha dê uma refletida, né, sobre o assunto, acerca desse assunto aqui, né? Então vamos embora. Será que você já parou para pensar que boa parte dos problemas que a gente tem hoje, falando de problemas na mais ampla contextualização possível, né? Vocês já pararam para pensar que esses problemas, eles são antigos, né? O Brasil, ele é um país, pessoal, milenar. Tem milhares de anos. Mas, professor, eu achava que o Brasil tinha 521 anos. O Brasil tem 521 anos que foi conquistado por europeus, né? Mas o país em si, o território, ele existe há milhares de anos. Tanto que existem lugares como Piauí, por exemplo, que existem pinturas rupestres. E quando foram feitos estudos, descobriram que tinham pinturas aí com mais de 30 mil anos. Ou seja, a gente aqui é das antigas, meu velho. Essa terra aqui é muito, muito, muito antiga mesmo. Beleza? Mas vamos lá. Eu gostaria que vocês refletissem o seguinte. Antes dos europeus chegarem ao Brasil, a gente diz que essa época é chamada de Era Pré-Cabralina. Por que Cabralina? Vem de Pedro Álvares Cabral, né? Então, Era Pré-Cabralina é quem vem antes. Pós-Cabralina, depois de Cabral. Então, antes de 1500, o Brasil vivia a Era Pré-Cabralina. Você acha mesmo que o Brasil era uma área satisfatória para se morar? Tu acha que os índios tinham muito estresse? O cara tinha poucas doenças e as doenças que eles tinham, eles sabiam como tratar através de ervas. A briga que eles tinham era contra tribos rivais, mas eram tribos que muitas vezes moravam muito distante uma da outra, então não tinha muito estresse. Eles tinham comida de qualidade, moravam na natureza, em contato com aquela paz bucólica, né, e etc. Então era um ambiente extremamente tranquilo. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, querendo desbravar áreas diferentes, os europeus começaram a tentar conquistar novos territórios, né? Eles tentavam, na verdade, ir à Índia e chegaram aqui ao Brasil. Por isso que os índios são chamados de índios, porque naquela época eles estavam tentando achar as Índias para comprar especiarias. E nessas viagens, etc., em caravelas, existia meio que uma guerra entre alguns países, por exemplo, Espanha, Inglaterra, Portugal, para saber quem chegava primeiro, quem era a maior potência, etc. e tal. E numa dessas ondas aí, tentando chegar às Índias, chegaram aqui e descobriram o Brasil, que na verdade esse termo não é adequado, porque o Brasil já existia. Eles conquistaram, eles dominaram o Brasil, eles tiraram o país de quem realmente era um dono do país e começaram a utilizar de maneira totalmente insustentável o nosso país, que hoje recebe o nome de Brasil, né? Bem, então eles vieram para aqui, para o Brasil, e logo de cara encontraram os índios, e eles viram que aqui existiam inúmeras riquezas. Ao Brasil, naquela época, pessoal, não existia anilina para pintar a roupa, não. Então a galera tingia com pigmento de mato. E o pau-brasil, não sei se vocês sabiam, mas o pau-brasil ele é um excelente pigmentante vermelho. Tanto que as pessoas que tinham acesso ao pau-brasil eram nata da sociedade. Era aquela galera que tinha uma camisa vermelha, uma calça vermelha. Era basicamente vermelho e branco, velho. Tinha branco, pô, tu não tem dinheiro para pintar essa roupa não, velho. Só se você deixasse ela preta de suja, né? Mas você basicamente pintava de vermelho, que era a realeza. Depois eles descobriram que aqui tinha ouro e etc, mas aí são cenas de outros capítulos. Bem, chegaram aqui e começaram a dominar os índios. No começo eles não dominavam a força, eles faziam a base da troca ali. Davam uma rebesteira aos índios, toma aí um pente, velho, pra tu pintar esse teu cabelo lambido. E aí o cara pegava e dava uns pau-brasil a ele. Toma aqui, ó, esse chaveiro aí, ó, pra tu pendurar na chave da tua casa, da tua oca, né? E aí eles iam na base da troca e depois eles vieram pra cá mesmo e começaram a escravizar os índios. Só que os índios, pessoal, eram pessoas extremamente articuladas, eles conheciam a mata e etc.
E o que aconteceu com os índios? Eles conseguiam fugir, eles não trabalhavam muito. Segundo os europeus, eles eram preguiçosos. Quem é que vai querer trabalhar na tua casa para os outros de graça, né? Então eles eram basicamente escravizados, mas tinham todos esses problemas por parte dos europeus. Até aqui tranquilidade, né? Beleza. Outra coisa também bem interessante é que os índios, muitos morreram naquela época, porque os portugueses trouxeram várias doenças como a varíola, por exemplo. Professor, o que é varíola? Uma doença extremamente infecciosa que foi extirpada da humanidade, não existe mais essa doença circulando. Existem apenas laboratórios que contêm amostras desse micro-organismo, né? Na verdade é um vírus, né? A amostra desse vírus. E tem lá guardado para uma emergência ter lá disponível. Mas a varíola matou muitos e muitos e muitos índios, porque eles não tinham imunidade, né? Então os índios eles sofreram bastante, além de serem escravizados, foram dizimados. Outra coisa, os índios eles tinham, ou eles não tinham religião, ou eles tinham suas próprias crenças lá. E os europeus impuseram o catolicismo aqui, né? Então eles tentaram mudar a raiz dos índios, beleza? É uma outra característica. A catequização é o nome, né? Aqui é uma foto bem interessante de alguns índios escravos, né? Você pode ver que essa imagem ela é bem antiga. É uma imagem do século XIX, ainda existiam índios escravos. Aqui a gente vê uma foto também real, de 1860, nessa época que ainda existia escravidão, porque depois dos índios, os escravos, os negros africanos escravizados, eles vieram para cá para ser o trabalho forte, o trabalho braçal do, vamos dizer assim, da nata da sociedade, né? A galera que tinha grana, os que se achavam os donos da nação. Então aqui a gente tem um exemplo clássico aqui de uma senhora, que ela está sendo carregada aqui nessa casinha, por 2 escravos, 1860. Não é nem tão antigo assim, né? A escravidão ela foi abolida em 1888, 13 de maio de 1888, a gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, depois dos índios, os negros eles começaram a ser escravizados. E aí era um pouco pior, porque eles tinham cuidado de trazer negros de várias áreas diferentes, para que eles não conseguissem se comunicar direito, né? Cada um tinha seu dialeto, sua língua. E por muitos e muitos anos, os negros eles foram a mão de obra escrava preferida. Inclusive era a fonte de comércio, né? Pronto. Aqui, eu moro em Olinda, aqui em Olinda existe o Mercado da Ribeira. Vocês já devem ter escutado falar, né? O Mercado da Ribeira era um mercado que vendia negros escravos, né? Então, tem muita história aqui em Olinda, né? Então vamos embora. Só que em 13 de maio de 88, como a gente falou, houve a abolição da escravatura, que não teve nada de muito poético, de muito legal. Na verdade, a Europa ela já vinha trabalhando com mão de obra paga, mal paga por sinal, e o povo brasileiro, ele na verdade estava querendo se igualar à Europa, até porque ele estava tentando desenrolar alguns contatos comerciais e existiam algumas exigências, e muitos imigrantes europeus vieram para cá para servir de mão de obra barata, então os escravos foram abolidos. E é aí onde a gente vai chegar na parte do lixo. Preste atenção. Você acha que os negros escravos, os índios, etc., eles tinham a mesma educação? Estou falando do ponto de vista de cidade, né? Os índios tinham a cultura dele no mato. Estou falando assim, urbanizado. Vocês acham que esse povo ele tinha a mesma educação dos brancos? Não. Você acha que, vamos dizer assim, as condições sanitárias, o saneamento básico existia para todos? Não. Poucas áreas do Rio de Janeiro possuíam saneamento básico, basicamente nas áreas onde os imperadores, a nata da sociedade da época morava. O resto da sociedade não sabia nem o que danado era saneamento básico. Se ele visse uma placa falando de saneamento básico, ele ia pensar logo que era um remédio. Em gota ou em comprimido, né? Não existia saneamento básico para todos. Mas o que a gente sabe é o seguinte, quando esses negros eles foram abolidos, muitos chutaram eles, e eles não tinham muitas vezes para onde ir, eles eram marginalizados, eles não tinham educação, não tinham dinheiro, não tinham instrução, e eles começaram a ir para as regiões mais periféricas. Periféricas são as áreas mais afastadas do centro, né? E aí, essas áreas periféricas normalmente eram formadas por morro. Foi aí que surgiu as precursoras das favelas. Se numa cidade central não tinha saneamento básico, tu acha que nos morros iam ter? Não. Tu acha mesmo que um indivíduo desse tinha instrução suficiente para dizer assim, não, o lixo se joga no lixo, vamos manter isso limpo? Não, eles não tinham. Então, o crescimento desordenado das cidades, juntamente com a problemática do lixo, ganhou grande intensificação depois de 13 de maio de 1888. Começou a ganhar muito volume,
Muitas pessoas que não tinham condições começaram a ir para as periferias, morros, construir suas casas, seus casebres, etc. E a condição de saneamento básico extremamente precária, lixo jogado na rua, não tinha coleta de lixo. Então o lixo ele começou a ser uma problemática social bastante relevante, porque atrai uma série de problemas, né? Animais, doenças e etc. Bem, de maneira rápida, para não ficar muito cansativo para vocês, a gente tentou passar um pouquinho da contextualização histórica. E aí a gente colocou aqui alguns pontos para a gente discutir rapidamente, beleza? Primeiro, ó, pegar a caneta aqui, vamos lá. Aqueles negros que foram libertos, eles não tinham oportunidade de crescer na vida. Um ou outro às vezes até tinha, quando tinha um ex-dono que era muito gente boa e tal, mas a imensa maioria não. Então isso não era a realidade daquela época. Eles começaram a fazer ocupação em áreas sem planejamento, que é o que a gente falou dos morros, das regiões periféricas, né? Não tinha saneamento naquela área, a educação doméstica muitas vezes era inadequada. Se tu não tem educação, tu vai passar pro teu filho a educação? Claro que não, porque para tu, o que tu entende por certo é o certo, mesmo não sendo certo. Então, pode jogar o lixo na rua, beleza, o cara, você vai ensinar seu filho que pode jogar, não tem problema nenhum, porque às vezes o cara não tem a instrução de que aquilo tem consequências, né? Educação escolar ausente. Tu acha mesmo que todo mundo dessa época tinha condições de ter acesso à escola? Não tinha condições. Às vezes nem escola para esse povo tinha. Corrupção em toda a história nacional. Pessoal, o Brasil, com essa operação aí, Lava Jato, não sei o quê, começou a descobrir uma série de problemas com desvio de verba, de corrupção, envolvendo muito dinheiro. Mas tu acha que isso foi de agora? Isso é das antigas, isso ainda tem, inclusive. A gente está no período pandêmico e existe muita corrupção, olha, muito desvio de verba, dinheiro pandêmico, dinheiro que deveria ter sido destinado a hospitais, a tratamentos, a remédios e etc. E foi surrupiado na maior cara de pau. Então isso é um absurdo. Infelizmente a gente é tolerante de corrupção. Corrupção sempre existiu. Sempre existiu. Na época do Lampião, na época do Brasil colônia, né, de escravidão, sempre existiu. Cada um que quisesse abocanhar mais dinheiro do Brasil. Então teve muita gente que ficou rica por conta disso. Tava conversando com um colega meu uma época dessa e ele disse assim, pô, fui fazer um show, ele é músico. Fui fazer um show numa casa, tinha 2 helicópteros dentro da casa. Uma casa pro lado de Casa Amarela. Eu disse, meu irmão, o cara trabalhava com o quê? Aí ele disse, meu irmão, nem sei, nem quis saber. Porque uma pessoa que chega nesse patamar financeiro, é muito raro essa pessoa ter conseguido esse patamar financeiro honestamente. E é verdade, você conta nos dedos as pessoas que conseguiram juntar uma riqueza muito grande assim sendo honesto. É muito difícil, beleza? E outra, a ausência de políticas públicas efetivas em relação ao lixo. Pessoal, o que a gente vê agora basicamente é o seguinte: políticas públicas que o pessoal fala sobre não jogue lixo porque está alagando, choveu bastante, mas o problema é exatamente esse. É tipo, você joga lixo, então a água não tem para onde escoar. Pessoal, isso deve ser algo constante. Isso deve ser ensinado em escola, isso deve ser ensinado no nosso dia a dia na educação doméstica. Isso deve ter campanhas do governo, pô, falando disso daí, tá ligado? Falando, educando a pessoa que não é correto jogar lixo. Existe a destinação correta. E aí, o que me dá mais agonia é você ver, andando pela rua, a quantidade de lixo que deve... Você que assistiu a última aula, você viu, né? O que eu encontrei, basicamente, quando eu estava realizando meu projeto de monografia, né? Pô, encontrei bebida, encontrava caixa de fruta, lata de cerveja, palito de espetinho, muita coisa. E quer ver outra coisa? Quando a gente tá no ônibus, sempre tem alguém que joga o negócio pela janela, né? Pô, isso é, no mínimo, falta de consciência. Então, a gente tem que dar o exemplo para os nossos filhos, consequentemente, o governo tem que dar o exemplo para todos, né? Então, a gente deveria ter mais ações governamentais em relação ao lixo. Educação, fazer campanha, não só apenas em época de inverno que alaga tudo, mas sempre campanha, mesmo que seja entregando panfleto, dando palestra em escola, mas a gente deveria ter educação permanente em relação aos resíduos, beleza? Bem, vamos ficando por aqui, beleza? Vocês vão fazer uma tarefinha rápida, vão mandar para mim juntamente com o seu nome e sua sala, tranquilo?
Qualquer dúvida você já sabe, né? A gente está às ordens. Estamos disponíveis aí. Só é você vir falar com a gente, certo? Pessoal, foi uma satisfação. Até mais e falou!